Observatório da Imprensa. Quantas pessoas são necessárias para derrubar uma ditadura de acordo com a ciência? Artigo publicado a 18 de março de 2023. Artigo Direito à Desobediência Civil, Jornalismo Científico. Estudo conduzido por pesquisadora americana mostrou que 3,5% da população precisa protestar e é suficiente para derrubar uma ditadura. A luta dos sindicatos agrupados na Federação Sindical de Solidariedade, na Polónia, na década de 1980, o movimento anti-apartheid na África do Sul, a derrubada do presidente sérvio Slobodan Milosevic, a revolução de Jasmine, que forçou a saída do presidente tunisiano Zine al-Abidine Ben Ali e desencadeou a Primavera Árabe. Todos esses são exemplos de movimentos populares que culminaram em mudanças políticas substanciais. E o último a ganhar as atenções de todo o mundo aconteceu em Belarus, onde dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas nas últimas semanas após uma eleição polêmica em que o presidente Alexander Lukashenko alegou vitória. Apesar disso, no entanto, o movimento vem sendo predominantemente pacífico. Assim, qual a probabilidade de sucesso? Lições da história. Uma boa maneira de avaliar isso é olhando para a história. Foi o que a cientista política de Harvard, Erica Chenoweth, fez. Ela concentrou seu trabalho principalmente em protestos contra ditaduras não democracias. Ao contrário dos democratas, os ditadores não podem ser removidos por voto popular. Em uma democracia, se uma política é impopular, outros políticos podem ser eleitos com a promessa de aboli-la. Não existe tal mecanismo em uma ditadura. Essas definições, entretanto, são frequentemente questionadas. Onde fica a fronteira entre democracia e ditadura? Muitas vezes não existe um limite definido. Um sistema político pode ser mais ou menos democrático. E também há o problema de como a violência e a não violência são classificadas. Os ataques à propriedade devem ser considerados violentos? E quantas pessoas que gritam insultos racistas, mas sem agressão física? E quanto aos atos de autossacrifício, como autoimolação ou greves de fome? Elas são violentas? As vantagens de não violência. Apesar dessas dificuldades de categorização, existem algumas formas de protesto que são claramente não violentas e outras que são claramente violentas. O assassinato é claramente violento. Manifestações pacíficas, petições, cartazes, greves e boicotes, manifestações não são violentas. Na verdade, de acordo com uma classificação conhecida, existem 198 formas de protestos não violentos. E analisando cada movimento de protesto para o qual havia dados suficientes de 1900 a 2006, Erica Chenoweth e sua colega Maria Stephan concluíram que um movimento tinha 2 vezes mais chances de sucesso se não fosse violento. A próxima pergunta é: por quê? A resposta parece ser que a violência reduz a base de apoio e de um movimento enquanto mais pessoas se unem ativamente a protestos não violentos. A não violência geralmente é de menor risco, requer menos capacidade física e nenhum treinamento avançado e geralmente leva menos tempo também. Por todas essas razões, os movimentos não violentos têm maiores taxas de participação de mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Mas por que isso importa? Para entender isso, tome-se como exemplo a chamada Revolução Bulldozer contra Slobodan Milosevic, quando os soldados foram entrevistados sobre por que nunca apontaram suas armas para os manifestantes. Eles explicaram que conheciam alguns deles. Eles estavam relutantes em atirar em uma multidão que incluía seus primos, amigos ou vizinhos. 3,5%.
Obviamente, quanto maior o movimento, mais provável é que membros da polícia e das forças de segurança conheçam alguns de seus participantes. E Erika Chenoweth deu um número muito preciso de quão grande uma manifestação deve ser, quase inevitável. Esse número é 3,5% da população. Pode parecer um número pequeno, mas não é. A população de Belarus, por exemplo, é de pouco mais de 9 milhões de pessoas, sendo assim 3,5% são mais de 300 mil. E estima-se que as grandes manifestações na capital, Minsk, envolveram dezenas de milhares, talvez 100 mil, embora estimativamente tenha acumulado esse número em 200 mil. A regra de 3,5% também não é rígida. Muitos movimentos têm sucesso com taxas de participação mais baixas do que isso, e 1 ou 2 fracassam, apesar do apoio das massas. O Levante de Bahrein de 2011 é um exemplo citado por Chenoweth. Menos efetivo. Os dados com os quais Chenoweth se debruçou vão até 2006, mas ela acaba de concluir um novo estudo examinando os movimentos de protesto mais recentes. Os movimentos de protesto mais recentes. E embora suas últimas descobertas geralmente apoiam as primeiras pesquisas que mostram que a não-violência é mais eficaz do que a violência, ela também identificou duas novas tendências interessantes. A primeira é que a resistência não violenta se tornou, de longe, o método de luta mais comum em todo o mundo, muito mais do que a insurreição armada ou a luta armada. Na verdade, entre 2010 e 2019, houve mais levantes não violentos no mundo do que em qualquer outra década de história registrada. A segunda tendência é que a taxa de sucesso dos protestos tenha diminuído. Ela caiu drasticamente quando se trata de movimentos violentos. Atualmente, cerca de 9 em cada 10 movimentos violentos fracassam, diz Chenoweth. Mas o protesto não violento também tem menos sucesso do que antes. Antes, cerca de 1 em 2 campanhas não violentas era bem sucedida. Agora é cerca de 1 em cada 3. Embora, é claro, também tenha havido alguns êxitos desde 2006. Por exemplo, o presidente sudanês Omar al-Bashir foi deposto em 2019 e algumas semanas depois a agitação popular forçou o presidente argelino Abdelaziz Bouteflika a renunciar. Mas essas saídas são cada vez mais raras. Porquê? Bem, pode haver muitas explicações, mas uma parece ser o impacto de 2 gumes das redes sociais e da revolução digital. Por alguns anos, parecia que a internet e o surgimento das mídias sociais haviam fornecido aos organizadores de protestos uma nova ferramenta poderosa, facilitando a transmissão de informações de todos os tipos, por exemplo, onde e quando se reunir para a próxima marcha. Mas regimes despóticos agora encontraram maneiras de virar essa arma de cabeça para baixo e usá-la contra seus oponentes. A organização digital é muito vulnerável à vigilância e infiltração, diz Chenoweth. E os governos também podem usar as redes sociais para fazer propaganda e espalhar desinformação. O que nos leva de volta a Belarus, onde os telefones dos manifestantes detidos são rotineiramente rastreados para ver se eles seguem os canais de oposição no aplicativo de mensagens Telegram. Quando as pessoas que dirigem estes canais foram presas, o Telegram rapidamente encerrou suas contas na esperança de fazê-lo antes que a polícia pudesse verificar a lista de seguidores. O presidente Alexandre Lukashenko permanecerá no cargo? Será que ele realmente sobreviverá agora que está tão claro que existe uma oposição generalizada ao seu governo? Talvez não. Mas se a história serve de guia, é muito cedo para descartar essa possibilidade. Fonte BBC.